Numa reviravolta devastadora, a confiança de um marido é dilacerada quando ele desvenda a traição chocante de sua esposa. Movido pela dor da deslealdade, ele decide romper os laços que um dia foram sagrados e forjar um novo caminho, onde a promessa de um amor verdadeiro e genuíno o aguarda para reconstruir sua alma que foi dilacerada. Minha esposa me traiu, mas consegui expor seus segredos, e agora estamos começando uma nova vida em Austin. Um pouco de informação de fundo sobre mim, Robbie Warfield, é provavelmente necessária para entender o resto da história. Até os meus 14 anos, eu era um delinquente juvenil. Constantemente me envolvia em brigas porque era durão, sofria bullying de muitas outras crianças, roubava lojas e locais, e uma vez roubei um carro com alguns amigos mais velhos. Aos 14 anos, fui colocado em um lar adotivo, porque meus pais não conseguiam mais lidar comigo. Sei que muitas crianças têm experiências terríveis em lares adotivos, felizmente não foi o meu caso. Meus pais adotivos eram grandes empresários durões, eu precisava seguir as regras. Meu pai adotivo jogava lacrosse na faculdade, e um dos meus irmãos adotivos, um ano mais velho do que eu, também jogava lacrosse. Trabalhos temporários me permitiram economizar o suficiente para comprar um taco de lacrosse. Meus pais adotivos incentivaram que eu me juntasse à liga de lacrosse, e eu treinava constantemente com meu irmão e meu pai. Descobri que havia crescido para quase o tamanho ideal para um atacante de lacrosse. Desde que completei 18 anos, tenho exatamente 1,96 de altura e 89 quilos. Resumindo, quando eu tinha 18 anos, e estava no último ano do ensino médio, eu era bom o suficiente para conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade da Big 10. Comecei 3 anos como ala ofensivo na faculdade, me formei em engenharia elétrica em 4 anos, e recebi várias ofertas de emprego lucrativas quando me formei. Conheci minha esposa, Jasmine, uma estudante de marketing na ACC, logo depois de me formar. Nos casamos quando tínhamos 24 anos, e desfrutamos da vida como um casal altamente móvel. Minha esposa, Jasmine, e eu conhecemos Evelyn Simons e seu marido, Brad, quando nos mudamos para Carolina do Norte aos 26 anos, em busca de melhores empregos. Evelyn e Brad têm 3 ou 4 anos a mais do que Jasmine e eu, e eram o casal mais bonito que já tínhamos visto. A aparência das mulheres é frequentemente exagerada em histórias, mas esse não era o caso com Evelyn. Eu realmente acredito que desde os 18 anos até a época em que a conheci, Evelyn nunca esteve em uma sala em sua vida, onde não fosse a mulher mais bonita e sedutora. Não sei muito sobre a aparência dos homens, mas julgando pelas reações das mulheres, Brad estava praticamente na mesma classe que Evelyn no que diz respeito à aparência. Embora eu gostasse de Evelyn, admito que ela era um pouco reservada no começo, mas ela era claramente também gentil e sensível. Surpreendentemente, ela era quase tímida considerando sua aparência, e o fato de que ela era realmente inteligente. A timidez era uma qualidade inesperada. Junto com Brad e Evelyn, nos encontramos socialmente com vários outros casais de nossa idade na área do Triângulo de Pesquisa da Carolina do Norte. Entre eles estavam Cindy Daly, Sue Rick, Mandy Cal. No entanto, depois de morarmos na Carolina do Norte por alguns meses, Jasmine e nossos outros amigos pareciam ter mudado. Pareciam olhar para Evelyn com desdém. Eu tive dificuldade em entender o porquê, até perceber que era inveja, quando ouvi uma conversa na minha cozinha entre Jasmine e 2 de suas amigas. Eu estava trabalhando em um projeto fora da área da cozinha de nossa casa, e como era um dia agradável de primavera, as janelas estavam abertas. Deus, Jess, Evelyn realmente me irrita, disse uma das amigas de Jasmine. Você vê meu marido, Daly, babando toda vez que ele está perto dela, acrescentou outra amiga. Ela é a mais bonita de todas, e sempre parece estar se exibindo, disse a terceira. Não é óbvio? Respondeu Jasmine. Mas, como o resto dos caras com quem estamos casadas, tenho certeza de que ele encara, por trás de seus óculos de aviador sempre presentes, sempre que está por perto. Eu adoraria derrubá-la. Uma delas riu enquanto a outra se juntou à conversa, rasgando Evelyn de seu pedestal e chamando-a de todos os tipos de nomes, que estavam errados e inapropriados. Isso continuou por pelo menos mais 5 minutos, antes que eu me cansasse. Anunciei minha presença em voz alta ao abrir a porta lateral, e entrar na cozinha, finalmente encerrando a festa de difamação por enquanto. Ah, oi Sue, oi Cindy, sorri, fingindo que acabará de chegar. O que está acontecendo? Apenas um pouco de conversa de garotas, sorriu Jasmine de volta, permitindo que suas amigas me beijassem na bochecha. Conversei com elas por um tempo, tomei uma garrafa de chá gelado, e então anunciei que ia fazer alguns serviços lá fora, perto da janela da cozinha. Pouco depois, Sue e Cindy saíram, então a festa de rebaixamento de Evelyn acabou. A maneira como essas 3 estavam falando realmente me irritou, especialmente porque tanto Sue quanto Cindy, sem dúvida, já tinham flertado comigo no passado. Posso facilmente distinguir entre assédio e flerte, e isso era uma afronta. Ainda assim, elas chamavam Evelyn, que eu não tinha motivo para pensar que fosse promíscua, de perdedora.
Também estava preocupado com a atitude de Jasmine. Ela havia mudado desde que nos mudamos para Carolina do Norte, ou talvez sua verdadeira personalidade estivesse aparecendo, porque nunca tinha visto com esse lado malicioso e maldoso que vi nos últimos meses. De qualquer forma, sempre que nosso grupo de amigos se reunia, as mulheres nunca excluíam Evelyn em grupos mistos por causa da boa aparência de seu marido, Brad. Eu tentava ser o mais gentil possível com Evelyn, para compensar essas maneiras sutis com as quais as mulheres a evitavam. Evelyn nunca se vestia particularmente provocativamente, apenas tinha tanta beleza natural, sensualidade e elegância, que não conseguia esconder. Tínhamos vivido na área do Triângulo de Pesquisa, por cerca de um ano quando a tragédia atingiu. Evelyn estava em um sério acidente de carro, e acabou com ferimentos faciais significativos, e teve que ter a perna esquerda amputada abaixo do joelho. Mesmo depois de meses de cirurgia plástica e reabilitação, ela não ficou bem, em parte porque o lado esquerdo de seu rosto estava coberto de cicatrizes que nenhum cirurgião plástico, por mais habilidoso que fosse, poderia corrigir completamente. A coisa mais triste foi como outras mulheres reagiram ao acidente dela. Embora parecessem simpáticas na frente de Evelyn, por trás dela pareciam quase alegres. A maneira como Evelyn foi tratada não era minha única reclamação. Jasmine definitivamente mudará, e quando morávamos na Carolina do Norte há cerca de 18 meses, eu gostava menos de Brad, Rick, Dal e Cal, a cada vez que interagia com eles. Todos jogavam futebol em faculdades pequenas da Divisão 3, e de alguma forma achavam que era melhor do que eu jogar lacrosse em uma grande faculdade do Big 10. Nunca tentei explicar para eles o quão ingênuo era. Atletas das conferências do Poder 5, que incluem o Big 10, geralmente estão em uma classe muito diferente dos atletas da Divisão 3. Jasmine parecia menos afetuosa do que quando nos casamos, muito mais rude e preocupada com coisas materiais. Falei com ela sobre essas mudanças, mas ela explicava que suas ideias estavam apenas amadurecendo, ou que eu estava inventando coisas, ou que estava ficando mais sensível. Quanto aos caras do nosso grupo, só interagia com eles quando tínhamos eventos sociais com nossas esposas. Eu entrei em uma liga recreativa de softball, comecei a fazer aulas de tênis, e fiz um grupo diferente de amigos homens, que eram mais fáceis de lidar. O primeiro evento significativo ocorreu cerca de 3 meses após o acidente de Evelyn. Visitei-a no hospital várias vezes, ajudei-a a se conectar com um excelente centro de reabilitação, e ela foi equipada com uma prótese na perna inferior. Um dia eu estava correndo em um parque local, quando passei por um bosque isolado com um par de bancos, e ouvi o que pensei ser soluços. Pausa minha corrida, perguntando se alguém estava em apuros, e entrei no bosque. Evelyn estava sentada no banco e chorava. Me aproximei dela, sentei ao seu lado, e toquei em sua mão. Antes mesmo de perceber que era eu, ela recuou quando toquei sua mão, mas quando viu que era eu, enterrou a cabeça em meu ombro e continuou a chorar. A abracei, e deixei que chorasse por mais alguns minutos. Depois de alguns minutos, Evelyn tinha recuperado a maior parte de sua compostura, olhou para mim, enxugou as lágrimas, e disse: "Desculpe você ter que ver minha festa de autocomiseração, Rob. Eu entendo que você passou por muita coisa, Evelyn. Se o que aconteceu com você acontecesse comigo, levaria muito tempo para eu me conformar com isso. Acho que não deveria ser tão superficial, e me preocupar com como minha aparência mudou, ou que não posso mais me exercitar como antes, ou usar roupas que mostrem minhas pernas, que eu costumava desfrutar vaidosamente." Ela respondeu, sorrindo levemente: "Você não é superficial, mas parece resignada. Você não precisa se humilhar. Você pode ter a mesma boa vida de antes. Não com essa terrível cicatriz em seu rosto." Evelyn resmungou, virando seu lado esquerdo para mim, "ou com essa perna artificial." Ela continuou, batendo em sua parte esquerda do queixo, o que criou um som metálico. "Aí é que você está errada, Evelyn." Continuei. "Em você pode não estar mais no top 100 em aparência, como costumava estar, mas você ainda não está abaixo do 99,8. Pessoas com necessidades ainda maiores de próteses do que você conseguem realizar tarefas físicas tão bem quanto pessoas comuns." Evelyn parecia confusa. "Por que você diz isso, quando sabe muito bem que não é verdade?" Eu a olhei. "Vejo muito bem. Sou sortudo com minha visão. Acho que você precisa mudar sua atitude. O que estou dizendo é, por que não nos encontramos 2 vezes por semana, para trabalhar em sua mobilidade? Vou acompanhá-la onde quer que você queira ir, para que, se tiver algum problema físico ou sentir algum desconforto, eu possa ajudar. Além disso, talvez minha atenção faça você acreditar na verdade, ou seja, que você é uma mulher bonita e sedutora, que qualquer homem teria sorte de casar. E se Brad pensa o contrário, então ele é o superficial." Evelyn protestou por alguns minutos, mas depois concordou. Começamos caminhando na esteira do parque, e quando ela se cansou, a carreguei pelos últimos 500 metros até o carro dela. Concordamos em nos encontrar 2 vezes por semana, por cerca de 1 hora para trabalhar em sua mobilidade, e depois de um tempo, percebi que ela estava se maquiando novamente, na tentativa de minimizar as cicatrizes no lado esquerdo do rosto. Não fiz nenhuma tentativa de esconder minha comunicação com Evelyn de Jasmine. Na verdade, a convidei para participar, porque achei que o apoio de outra mulher seria útil.
Jasmine recusou com displicência, e eu não gostei. Após cerca de 6 semanas de nossas sessões, a atitude e a mobilidade de Evelyn melhoraram significativamente. No entanto, ela tinha uma séria desvantagem. Ela disse que Brad estava se tornando mais distante a cada semana, e que tinha certeza de que ele estava tendo um caso. Quando, após uma de nossas sessões, ela revelou suas suspeitas de um caso, sentei-a e conversei com ela sobre isso detalhadamente. Depois de conversar com ela, não fiquei convencido de que ela estava certa, mas porque isso incomodava tanto e porque nós nos tornamos bons amigos, ofereci-me para investigar para ela. Quando você acha que ele está mais propenso a fazer bobagens? Perguntei. Parece variar, mas é quase sempre no início da manhã de sábado. Você se importaria se eu desabilitasse temporariamente o carro dele em um sábado, instalasse um rastreador eletrônico no seu carro, e ele tivesse que usá-lo? Trabalhando como engenheiro elétrico, eu tinha acesso a todos os tipos de eletrônicos sofisticados. Eu posso facilmente descobrir se ele trai. No sábado à tarde, você me ligará nesta sexta-noite, depois que tiver certeza de que ele não vai usar o carro à noite. Você deixará a porta lateral da garagem aberta, e eu farei o resto, sugeri. Um sorriso largo apareceu em seu rosto, e ela me deu um beijo na bochecha. Sorri de volta. O segundo evento significativo ocorreu quando coloquei meu plano em prática na sexta-noite, depois de receber uma mensagem criptografada de Evelyn. Minha perna protética está doendo esta noite. Alguma sugestão? Deixei a festa em que Jasmine e eu estávamos, sob o pretexto de que ia buscar mais gelo para o dono. Fui furtivamente para a garagem de Evelyn, desabilitei temporariamente um chip crítico no circuito de partida do carro de Brad e inseri um rastreador magnético no poço da roda traseira de Evelyn. Isso levou um total de 4 minutos. Peguei um pouco de gelo para o anfitrião e voltei para a festa. No sábado, Jasmine foi para suas compras habituais de sábado com Sue, ou Cindy, eu não me lembro qual delas, então eu estava livre para seguir o rastreador no carro de Evelyn, enquanto fazia algum trabalho no computador em casa. Assim que vi o carro de Evelyn se movendo, entrei no meu carro e a segui. Imagine minha surpresa quando o encontrei estacionado em frente à casa de Mandy Cal, bem ao lado do carro de Jasmine. Estacionei no próximo quarteirão, e me esgueirei por trás da casa de Mandy Cal. Não havia ninguém visível no primeiro andar, mas ouvia-se barulho no segundo andar. Foi arriscado, mas tentei a maçaneta da porta dos fundos, e descobri que a porta dos fundos não estava trancada. Tirei os sapatos, me esgueirei para dentro da casa e subi as escadas. Minha surpresa se transformou em raiva quando ouvi os barulhos estranhos no quarto principal, e vi na mesma cama king size Brad e Jasmine, e Cal e Sue. Meu instinto imediato, baseado em minha vida passada como um delinquente juvenil resistente, e minha agressividade como atacante de lacrosse, foi correr e bater em Brad. No entanto, eu estava invadindo criminosamente o território de Cal, então sabia que isso terminaria mal para mim. Em vez disso, tirei algumas fotos escondidas com meu smartphone. Os ângulos não eram ótimos, mas se você olhar todas as 6 fotos diferentes que tirei, acho que pode identificar os 4 participantes. O rosto de Jasmine estava claro quando ela estava montando Brad, estilo cowboy, assim como o de Sue quando estava montando Cal em uma das fotos. O rosto de Brad também estava muito claro aqui. O rosto de Cal estava obscuro, pois ele estava de bruços e mais longe de mim, mas era o quarto dele, e quem o conhecia poderia identificá-lo. Depois de tirar e dar uma rápida olhada nas fotos, me esgueirei de volta para o andar de baixo, calcei meus sapatos e saí. Não havia dúvida de que os trapaceiros trocariam de parceiros após a primeira rodada. Apenas porque precisava fazer algo, esvaziei os 2 pneus traseiros do carro de Jasmine, e depois dirigi para a casa de Evelyn. Acho que nunca estive tão furioso em minha vida. Só consegui controlar minhas emoções, porque nos últimos meses, desenvolvi outras emoções que nunca senti tão fortemente antes. Liguei para Evelyn a caminho de sua casa, disse que queria conversar e pedi para ela pegar algumas bebidas, que ela poderia precisar, dado o que eu estava prestes a dizer. Só precisei de uma breve conversa com Evelyn. No início, ela chorou e disse algo como eu sei que agora estou feia e desabilitada, mas a interrompi. Você não merece ser tratada assim, Evelyn. Brad e Jasmine, assim como Cal e Sue, eu tenho um plano. Podemos nos encontrar no início da próxima semana, depois de eu ter resolvido alguns detalhes. Está bem, ela respondeu, enxugando as lágrimas. Você precisa ser a melhor atriz possível na próxima semana ou mais, para manter Brad no escuro. Você consegue? Eu a tranquilizei, limpando a última lágrima e colocando uma expressão desafiadora em seu rosto. Evelyn respondeu, sim, eu consigo. Vou consertar o carro de Brad, e depois começar a desenvolver meu plano. Vou escrever para você sobre a reunião, provavelmente na terça ou quarta-feira. Obrigada, Rob, disse Evelyn com meio sorriso, e me beijou na bochecha. Comecei minha nova vida agarrando Evelyn, e plantando o beijo mais quente que já dei em alguém na vida dela, abraçando-a com força. Ela não apenas não resistiu, mas também respondeu à minha paixão com zelo especial. Quando me afastei, sorri para ela, fui até a garagem e removi o curto-circuito, do circuito de partida do carro de Brad,
depois voltei para casa. Estava orgulhoso de mim mesmo, por não agir muito diferente em relação a Jasmine nos próximos dias. A única coisa é que não iniciei nossa intimidade. Jasmine ficou surpresa quando tentou começar, mas pedi um tempo e ela aceitou minha desculpa fraca, porque nunca tinha mentido para ela antes. Estive ocupado nos próximos dias. Encontrei Evelyn na quarta tarde em um café no prédio ao lado de seu local de trabalho. Não estava certo de que ela concordaria completamente, mas com pequenas modificações, ela concordou com tudo o que sugeri. Nos despedimos com um beijo tão apaixonado, que nenhum de nós jamais tinha tido em nossas vidas, e quando parti, havia um sorriso em seu rosto, e um calor emanava de seu coração. Meu plano seria totalmente implementado dentro de 3 semanas, depois de encontrar Evelyn naquele café na quarta-feira. Enquanto isso, continuamos nossas sessões 2 vezes por semana, nos despedindo com um beijo, em vez de apenas um abraço, como nas primeiras semanas. Na verdade, tive que dormir com Jasmine para que ela não suspeitasse de nada. Tudo estava indo bem, até uma semana antes do prazo final. Não aguentei, e coloquei um obstáculo no caminho. O terceiro evento significativo ocorreu em uma noite de sábado, uma semana antes do meu plano ser totalmente implementado. Era um churrasco na casa de Suihiki, onde todos os suspeitos usuais estavam presentes. Eu estava feliz que isso poderia ser a última vez que eu via qualquer um dos homens do nosso grupo, enquanto as mulheres estavam fazendo outra coisa. Os caras, com exceção de mim, já que não bebia álcool, estavam cada um em sua 6ª ou 7ª cerveja e trocando mentiras no quintal. Para meu choque, embora, em retrospecto, não devesse ter ficado surpreso, dado o desrespeito demonstrado por Brad por Evelyn. Brad fez um comentário depreciativo sobre Evelyn, que incluía uma referência tanto à sua feia cicatriz, quanto à sua perna de metal. Não consegui conter minha raiva. Por que você? Rosnei, como você se atreve a falar assim de sua esposa? Adicionei mais alguns palavrões, alguns dos quais implicavam que ele tinha um relacionamento em comum com sua mãe. Brad, atordoado, para minha satisfação, fez algo realmente estúpido. Acho que sua reação foi devido a 7 cervejas, sua ingenuidade de que jogar futebol em uma escola da Divisão 3, de alguma forma o tornava mais forte do que o jogando lacrosse em uma conferência de alto escalão, e o fato de que havia outros caras, e seu caráter bobo em geral. Enquanto se aproximava de mim com os punhos cerrados, rosnou: vou dizer para minha esposa o que quiser, e vou arruinar e desfigurar seu rosto também. Quando seu rosto estava a cerca de 18 polegadas do meu, dei uma cabeçada nele no nariz, quebrando, e o derrubei no chão, onde ele gemia e ofegava. Então, minha alegria cresceu ainda mais quando Cal, aparentemente impulsionado pela mesma estupidez que tinha estimulado Brad, tomou uma atitude contra mim. Agarrei o punho direito de Cal com minha mão esquerda, impedindo seu soco bêbado no ar. Com o mesmo movimento, dei um chute no joelho esquerdo dele com meu pé direito, e quando ele caiu no chão, passei por cima de seu braço direito, e o quebrei. Dali parecia querer fazer algo, mas apontei para ele e rosnei: não ouse nem pensar nisso. Rick se inclinou sobre Brad gemendo e se contorcendo, e perguntou: por que você fez isso? Não se preocupe muito, Rick. Brad e Cal dormem com sua esposa, Sui, há bastante tempo, aparentemente. Vou enviar fotos para você nos próximos dias. Naquele momento, as mulheres correram até nós, exceto Evelyn, que permaneceu em segundo plano com um sorriso no rosto, enquanto Brad e Cal gritavam de dor, e eu olhava selvagemente. Jasmine perguntou: o que você fez, Rob? Respondi calmamente: seus amantes me atacaram, então eu dei uma surra neles. Enquanto caminhava até meu carro, Jasmine e Sui gritaram comigo, mas não dei atenção a elas. Fiquei surpreso quando Jasmine chegou em casa. Já estava na cama quando ela chegou. Ela ligou a luz do teto em nosso quarto, e começou a ficar irritada. Não que você se importe, mas tanto Cal quanto Brad tiveram que ir para o hospital. Brad quebrou o nariz, e está com uma concussão, e Cal quebrou o braço e está com o joelho machucado, disse Jasmine, esperando minha resposta. Apague a luz e saia do meu quarto, e vá dormir no quarto de hóspedes, retruquei. Depois do choque inicial, ela retrucou: você não pode falar comigo assim. Isso foi tudo o que ela conseguiu dizer. Levantei-me da cama, olhei para o rosto dela e disse: se você não sair daqui, vou te jogar na rua sem suas chaves, e você pode passar a noite na rua, ou cuidar dos seus amigos, eu não me importo. Ela começou a gaguejar: o que você quer dizer? Obviamente, minhas palavras anteriores não a atingiram. Talvez ela estivesse bêbada, mas não a deixei terminar. Com cuidado, a peguei, a levei para fora do quarto, fechei e tranquei a porta, e coloquei nossa segurança sob a maçaneta da porta. Jasmine bateu na porta por cerca de 5 minutos, mas liguei uma máquina de ruído branco para abafar o som, e dentro de 10 minutos, eu estava no mundo dos sonhos. No domingo de manhã, liguei para Evelyn e perguntei se ela se importaria de acelerarmos nossa fuga. Tenho algo para fazer na segunda-feira, mas qualquer hora depois disso está bom para mim, respondi feliz. Jasmine tentou falar comigo no domingo, e na segunda-feira, mas a afastei, dizendo que poderíamos conversar na quarta-feira de manhã, mas não antes.
Ela ainda tentou me envolver em conversas, mas eu simplesmente saí. Não comi nada com ela, e não tive nenhum contato com ela até terça-feira. Depois que Jasmine saiu para o trabalho na terça-feira de manhã, os carregadores chegaram à nossa casa. Eles carregaram a van com o que eu queria manter. Então, depois de garantir que Brad tinha ido embora, o segui até a casa de Evelyn. Lá, carregamos todas as coisas que ela queria levar de sua casa. Enquanto os carregadores terminavam, o cara designado para levar o carro de Evelyn para Austin, Texas, apareceu e lhe demos as chaves e as instruções. Uma vez que os carregadores e o motorista foram cuidados, liguei e disse, para servirem Brad e Jasmine em seus escritórios ao mesmo tempo. Enviei fotos de traição do meu celular para Rick, Mandy, Brad e Jasmine. Então, Evelyn e eu nos beijamos apaixonadamente, e entramos no meu carro. Mal tínhamos saído da área do triângulo de pesquisa, quando Evelyn sorriu. Não consigo acreditar que estou começando uma nova vida, com um novo emprego em uma nova cidade, com um cara com quem nem sequer tive intimidade. Isso será resolvido quando pararmos na área do Atlântico esta noite. Você sabe muito bem que vai ser incrível, porque eu te amo, e te respeito, e você me ama. Sorri. Evelyn riu, me beijou na bochecha, e então começou a conversar sobre nossa nova vida, e moradia temporária em Austin, perto de nosso novo emprego, até que pudéssemos encontrar uma casa que gostássemos. Aprendi várias coisas naquela noite. Não posso dizer que foi uma surpresa, mas certamente fiquei feliz em receber a confirmação. Primeiro, a presença de uma cicatriz no rosto de Evelyn, e a ausência de uma perna abaixo do joelho esquerdo, não tinham nada a ver com prazer. Segundo, quando você está profundamente apaixonado por alguém, e sai de uma situação ruim, a intimidade é tão satisfatória emocionalmente, quanto fisicamente. Terceiro, começar uma nova vida com ela, foi provavelmente, a melhor decisão que já tomei em minha vida, depois de sair da fase de delinquência juvenil do sistema de acolhimento. Tanto Brad quanto Jasmine tentaram nos ligar várias vezes. Respondemos apenas às suas primeiras chamadas, durante as quais simplesmente dissemos que todas as comunicações deveriam ser feitas através de nossos advogados. Aparentemente, Evelyn e eu contratamos o mesmo. Já havíamos dividido todo o dinheiro e valores mobiliários que possuíamos em 50-50 com nossos futuros ex-cônjuges, e estávamos preparados para vender nossas casas ou oferecer para comprá-las de volta. Rick e Mandy também nos ligaram. Pediram mais esclarecimentos sobre as fotos que enviei a eles. Forneci explicações adicionais, bem como o nome do advogado com quem Evelyn e eu trabalhamos. Nunca descobrimos o que fizeram com essa informação. 7 anos depois de nos mudarmos para Austin, considero minha vida com Evelyn perfeita. Agora ela tem 3 próteses diferentes, para 3 situações diferentes, incluindo uma que permite que ela corra facilmente, enquanto empurramos nossos 2 filhos em carrinhos. No início, ela estava constrangida em aparecer em público, usando algo que não fossem calças compridas, mas a convenci de que mesmo com uma prótese, suas pernas eram incríveis, e agora ela usa shorts ou saia sem pensar 2 vezes. Declaramos nosso amor um ao outro todos os dias, e isso é absolutamente sério. Não sabemos o que Brad e Jasmine estão fazendo, e não nos importamos com isso. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.